Amanheceu, e com este novo dia também chegou uma oportunidade preciosa de levantar o coração acima do peso, acima das limitações e acima das vozes que tentam nos convencer de que não conseguiremos. Há manhãs em que despertamos fortes, cheios de disposição, mas também existem manhãs em que os pensamentos chegam antes da coragem e a alma precisa ser lembrada de uma verdade maior do que tudo o que sente. É exatamente nesse ponto que a palavra de Deus nos sustenta com poder, porque Filipenses capítulo 4, versículo 13, não apresenta apenas uma frase bonita para repetir, mas uma realidade espiritual para viver. Em Cristo, recebemos força para continuar, resistir, vencer, suportar, recomeçar e permanecer de pé. Hoje não começamos este momento confiando apenas no que somos, no que sabemos ou no que conseguimos administrar com as nossas próprias mãos. Hoje começamos lembrando que existe um Deus que fortalece os cansados, ergue os abatidos, firma os inseguros e renova aqueles que chegam até Ele com fé. Por isso, permaneça comigo até o final, porque esta palavra e esta oração podem renovar o seu interior, reacender a sua esperança e lembrar a sua alma que, com a força que vem do Senhor, ainda existe graça para enfrentar este dia, sabedoria para cada decisão, ânimo para cada batalha e paz para seguir adiante. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com reverência, fome espiritual e confiança viva, porque a nossa segurança não está no que sentimos ao acordar, mas no poder do Deus que nos sustenta. Há dias em que a coragem parece abundante, mas também há dias em que o coração desperta cercado por peso. Lembranças difíceis, pressões silenciosas e desafios que parecem grandes demais. Ainda assim, a Tua palavra se levanta acima de toda limitação e nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje nós rejeitamos toda mentira de incapacidade, toda voz de fracasso, toda sombra de desânimo e toda sentença lançada contra a nossa caminhada. Não aceitaremos começar este dia debaixo de opressão mental, medo do futuro ou cansaço da alma. Debaixo da Tua presença, nós recebemos vigor novo, mente alinhada, espírito firme e coração renovado. Faz nascer dentro de nós uma confiança que não dependa do cenário, uma perseverança que não desmorone diante da pressão e uma fé que continue respirando mesmo quando a batalha apertar. Pai amado, antes de qualquer compromisso, entrega, decisão ou contato com o mundo lá fora, nós consagramos a Ti o nosso interior. Guarda os nossos pensamentos, porque muitas guerras começam em silêncio e tentam dominar o dia antes mesmo de ele começar. Não permitas que a ansiedade dite o ritmo, que a pressa governe as escolhas ou que o medo ocupe o espaço da fé. Purifica a forma como pensamos, corrige as distorções que o cansaço produz, desmonta interpretações contaminadas e fortalece em nós uma mente sóbria e espiritual. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Tua palavra nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós submetemos a Ti as ideias, as lembranças, as preocupações e até os cenários que ainda nem aconteceram. Fecha as portas para a confusão, desfaz fortalezas emocionais antigas e planta em nós discernimento, paz e lucidez. Que a nossa mente não seja um campo dominado pelo ruído, mas um território governado pela Tua verdade. Deus eterno, nós Te entregamos o rumo deste dia, porque reconhecemos que sem a Tua direção, até os passos mais bem planejados podem se perder. Colocamos diante de Ti
as decisões pequenas e grandes, as conversas marcadas, os compromissos assumidos, os caminhos que precisaremos percorrer e até o que ainda surgirá de forma inesperada. Livra-nos da autoconfiança precipitada, do impulso sem oração, da escolha guiada por orgulho e da atitude tomada no calor da emoção. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento. Nós recebemos essa direção e declaramos que preferimos a tua sabedoria acima da lógica limitada, o teu governo acima da nossa pressa e a tua vontade acima do nosso controle. Conduze-nos por veredas seguras. Mostra-nos quando avançar, quando esperar, quando recuar e quando silenciar. Que cada movimento de hoje seja sustentado por discernimento vindo do alto. Altíssimo, visita agora as áreas em que temos nos sentido fracos, esgotados e por vezes até invisivelmente quebrados por dentro. Existem lutas que não aparecem no semblante, fardos que ninguém percebe e exaustões que se escondem atrás de uma rotina aparentemente comum. Há momentos em que seguimos funcionando por fora, mas a alma já está clamando por socorro há muito tempo. Nesta manhã, nós não escondemos isso de ti. Trazemos diante do teu altar todo o cansaço acumulado, toda a fadiga emocional, todo o peso espiritual, toda a frustração não verbalizada e todo o desgaste gerado por batalhas prolongadas. Sopra sobre nós o teu fôlego de vida. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a tua palavra afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós nos apegamos a essa promessa e declaramos que a nossa energia não virá apenas do descanso físico, mas do toque vivo do teu Espírito. Renova-nos por dentro. Reacende a esperança, reorganiza as emoções e devolve firmeza aos nossos passos. Senhor, há processos em nossa vida que parecem lentos demais, respostas que ainda não chegaram e portas que permanecem fechadas, apesar de tanta oração. Muitas vezes o silêncio prolongado tenta nos convencer de que fomos esquecidos, e a demora quer se transformar em terreno para a dúvida. Mas nesta manhã, nós escolhemos crer que o teu tempo continua perfeito, mesmo quando o nosso coração ainda não compreende o caminho completo. Livra-nos de interpretar espera como abandono, de chamar de ausência aquilo que ainda é preparação e de concluir derrota, onde o Senhor ainda está trabalhando em secreto. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a tua palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, nós te entregamos o que está em andamento, o que parece travado e o que ainda não floresceu. Sustenta-nos no meio do processo. Dá-nos paciência fortalecida, esperança madura e visão espiritual para perceber que até o que parece parado pode estar sendo alinhado por tuas mãos. Pai de amor, cobre o nosso lar com a tua presença e firma a tua paz sobre a nossa casa. Que cada ambiente onde vivemos seja visitado pelo teu Espírito. Toca os cômodos, as conversas, os relacionamentos, os horários, as mesas e os lugares onde tantas vezes se acumulam tensões invisíveis. Onde houve dureza, derrama mansidão. Onde houve distância, derrama reconciliação. Onde houve palavras que feriram, derrama cura. Onde houve desgaste, derrama graça renovadora. Não permitas que o inimigo encontre brechas emocionais para dividir, esfriar, confundir ou adoecer os vínculos dentro da nossa família. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos essa declaração como posicionamento espiritual e consagramos o nosso lar a Ti. Que a nossa casa seja lugar de abrigo, oração, respeito, restauração e temor do Senhor. E mesmo que existam áreas ainda desorganizadas, que a Tua presença comece hoje uma obra visível de paz e alinhamento. Deus fiel, estende a Tua mão sobre os nossos filhos e guarda cada passo deles com misericórdia, direção e proteção. Onde estiverem hoje, seja na escola, no trabalho, nos deslocamentos, nas amizades, nas escolhas ou nos ambientes que frequentarem,
que a tua mão poderosa os acompanhe e os preserve. Livra-os de acidentes, de influências destrutivas, de amizades perigosas, de propostas sedutoras, de armadilhas emocionais, de contaminações espirituais e de todo caminho que os afaste da tua vontade. Dá a eles discernimento, pureza, inteligência, equilíbrio, sensibilidade à verdade e um coração ensinável. Em Salmos capítulo 127, versículo 3, a tua palavra declara que os filhos são herança do Senhor. Nós reconhecemos isso e colocamos essa herança debaixo da tua cobertura. Visita a mente deles, guarda a saúde deles, fortalece a identidade deles e cerca a vida deles com tua graça. Que os nossos filhos não sejam moldados pelo espírito deste mundo, mas conduzidos por propósitos firmes, valores santos e proteção vinda do alto. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso trabalho, a nossa provisão e todo o sustento da nossa casa. Derrama favor sobre quem já está empregado. Dá sabedoria para agir, excelência para servir, força para suportar pressões, inteligência para crescer e equilíbrio para não adoecer por causa das exigências diárias. Livra-nos de injustiças, humilhações, opressões e ambientes que drenam a paz. E por aqueles entre nós que estão procurando emprego, abre portas certas, envia contatos estratégicos, libera respostas aguardadas e quebra toda trava que tem atrasado oportunidades. Em Salmos capítulo 90, versículo 17, a tua palavra diz: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Nós te pedimos confirmação, provisão, dignidade e avanço. Que o trabalho não seja apenas fonte de renda, mas também espaço de testemunho, crescimento e honra. E quando houver escassez rondando a porta, levanta teu braço forte sobre a nossa casa, para que não falte pão, não falte direção e não falte esperança. Médico dos médicos, nós apresentamos diante de Ti a nossa saúde e a saúde daqueles que precisam de intervenção urgente do céu. Tu conheces cada diagnóstico, cada dor persistente, cada exame preocupante, cada tratamento em andamento, cada limitação física e cada medo escondido por trás de um corpo cansado. Nesta manhã, nós clamamos por livramento de enfermidades e por cura. Toca onde existe inflamação, onde existe fraqueza, onde existe desordem, onde existe desgaste e onde existe sofrimento contínuo. Renova órgãos, fortalece sistemas, alivia dores, restaura funções e visita até aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber completamente. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, o Senhor declara: restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Nós nos apegamos a essa promessa. Leva esperança aos quartos de hospital, aos lares marcados por enfermidade, aos que aguardam resultados, aos que estão desanimados pelo tempo da luta. Que a tua misericórdia se manifeste com vida, força, cura e livramento. Deus de poder, guarda-nos dos males invisíveis, das ciladas armadas em silêncio, das intenções malignas, dos acidentes inesperados e de tudo aquilo que tenta nos atingir fora do nosso campo de visão. Protege-nos ao sair, ao voltar, ao caminhar, ao trabalhar, ao dirigir, ao decidir, ao responder e ao atravessar ambientes variados ao longo deste dia. Não nos deixes vulneráveis à distração perigosa, ao engano, à violência, ao mal repentino e às armadilhas espirituais. Em Salmos capítulo 121, versículo 7 até o 8, a tua palavra afirma que o Senhor nos guardará de todo o mal e guardará a nossa saída e a nossa entrada. Nós nos escondemos debaixo dessa verdade e declaramos que não caminharemos expostos, porque existe uma cobertura santa sobre a nossa vida. Cerca-nos com teus anjos, vai adiante de nós, fica ao nosso redor. Fecha brechas e repreende toda seta lançada contra a nossa paz, contra a nossa integridade e contra o nosso destino. Pai, visita agora as feridas da alma que ainda tentam influenciar a nossa forma de viver, de reagir e de nos relacionar.
Há lembranças que pesam, rejeições antigas que ainda ecoam, perdas que mudaram o ritmo do nosso coração e palavras que marcaram mais do que gostaríamos de admitir. Nesta manhã, nós não queremos apenas continuar em frente por aparência, nós queremos ser curados de verdade. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, está escrito que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Faz isso em nós. Toca onde ainda existe tristeza acumulada, medo de reviver dores, dificuldade para confiar, tendência a se fechar e sensibilidade ferida. Não permitas que o passado domine o presente, nem que experiências amargas definam o futuro. Liberta-nos de prisões emocionais silenciosas. Ensina-nos a lembrar sem desmoronar, a prosseguir sem endurecer e a viver sem carregar correntes internas que o Senhor já deseja romper. Espírito Santo, opera em nós uma transformação profunda, verdadeira e contínua. Não queremos apenas passar por mais um dia, queremos ser moldados, refinados, corrigidos e renovados pela Tua ação. Mostra-nos o que precisa morrer em nós para que aquilo que vem de Ti cresça com liberdade. Arranca a autossuficiência, confronta a dureza, expõe o orgulho, quebra a resistência à obediência e remove hábitos que enfraquecem o nosso testemunho. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o Senhor promete dar um coração novo e colocar dentro de nós um espírito novo. Nós recebemos essa palavra e te pedimos mudança real. Transforma pensamentos, prioridades, reações, afetos, intenções e escolhas. Faz-nos mais parecidos com Cristo. Dá-nos sensibilidade para perceber a Tua voz e coragem para obedecer sem adiamentos. Que esta manhã seja início de realinhamentos profundos e não apenas mais um momento de emoção passageira. Senhor, fortalece a nossa fé no meio da rotina, porque nem sempre os maiores testes chegam em forma de crise. Muitas vezes, eles aparecem nas repetições do dia comum, no cansaço das tarefas, nas respostas que tardam e nas pequenas pressões que se acumulam. Ensina-nos a viver por fé também, quando nada extraordinário parece acontecer. Dá-nos perseverança para os bastidores, confiança para os processos e convicção para os dias em que o céu parece silencioso. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Tua palavra nos chama a andar por fé e não por vista. Então nós decidimos não medir a Tua presença apenas pelos resultados imediatos. Mesmo que ainda existam áreas sem resposta, nós continuaremos crendo. Mesmo que o coração seja provado, continuaremos confiando. Mesmo que tudo ainda esteja em construção, não soltaremos a Tua mão. Faz da nossa fé uma chama estável e não apenas um impulso momentâneo. Deus de sabedoria, governa a nossa língua, os nossos impulsos e a forma como lidaremos com as pessoas hoje. Nem sempre é fácil responder com equilíbrio, manter mansidão sob pressão ou agir com graça diante da dureza alheia. Muitas vezes, a irritação procura uma brecha, a impaciência quer assumir o controle e a emoção tenta falar antes da prudência. Mas nós te pedimos um coração estável, uma mente serena e uma boca guardada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Nós recebemos essa instrução e pedimos que ela se torne prática em nosso comportamento. Livra-nos de palavras precipitadas, respostas ásperas e atitudes que abram feridas desnecessárias. Ensina-nos a falar com verdade sem perder a graça, a corrigir sem ferir e a silenciar quando o silêncio for mais sábio do que qualquer argumento. Pai querido, toca os sonhos que o Senhor mesmo semeou em nosso interior e que por causa da luta, da demora ou do medo, começaram a parecer distantes demais. Há projetos adormecidos, propósitos enfraquecidos e convicções que foram atacadas pela repetição de obstáculos. Mas se algo nasceu da Tua direção, ele não pode ser enterrado pelo cansaço. Nesta manhã, reacende em nós o que precisa voltar a respirar. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3,
A tua palavra declara que a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Nós nos apegamos a essa verdade. Dá-nos paciência para amadurecer sem paralisar, coragem para agir sem ansiedade e humildade para ajustar rotas quando necessário. Que os nossos sonhos não sejam movidos por vaidade, mas por propósito. E onde houver confusão sobre o caminho a seguir, que a tua luz dissipe a névoa e nos mostre o próximo passo com clareza. Senhor, santifica o nosso tempo e organiza as nossas prioridades. Livra-nos da dispersão, do excesso de estímulos, da correria vazia, do desperdício de energia e da sensação de viver sempre apagando incêndios sem alcançar o que realmente importa. Dá-nos consciência do valor de cada hora e sabedoria para usar bem o dia que nos entregaste. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 16, a tua palavra nos orienta a andar prudentemente, remindo o tempo. Nós acolhemos essa direção e te pedimos ordem interior. Ensina-nos a trabalhar com diligência, descansar sem culpa, servir com alegria e separar tempo real para a tua presença. Ajuda-nos a discernir o que é urgente do que é essencial, o que é barulho do que é propósito, o que drena do que edifica. Que o nosso dia não seja apenas cheio de compromissos, mas carregado de sentido, fruto e direção. Altíssimo, quebra agora todo o espírito de medo que tenta limitar a nossa caminhada. Medo de falhar, medo do futuro, medo da perda, medo da opinião alheia, medo de tentar outra vez, medo de não conseguir sustentar o que está adiante. Nesta manhã, nós não aceitaremos viver encolhidos por dentro. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós tomamos essa palavra como arma contra toda intimidação. Repreendemos o medo que paralisa, a insegurança que enfraquece e a voz interior que tenta diminuir aquilo que o Senhor pode fazer em nós. Enche-nos de coragem serena, convicção espiritual e firmeza emocional. Que as nossas escolhas não sejam conduzidas por ameaças imaginárias, mas pela certeza de que o Senhor vai adiante de nós, prepara caminhos e fortalece quem permanece debaixo da tua mão. Deus bondoso, ensina-nos a depender mais da tua fidelidade do que dos resultados rápidos. Muitas vezes a nossa paz tenta se apoiar na resposta imediata, no cenário favorável, na porta aberta sem resistência e na solução que chega sem demora. Mas o Senhor nos chama para uma confiança mais profunda, uma confiança que permanece firme, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, a tua palavra nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Nós entregamos a ti tudo o que ainda está em processo, os nós que não foram desfeitos, as áreas que exigem intervenção, os projetos incompletos, os relacionamentos delicados e os cenários indefinidos. Sustenta-nos no meio da espera, dá-nos paz antes da resposta, fé antes do sinal e descanso interior antes da mudança visível. Que a nossa estabilidade não nasça do controle, mas da confiança. Pai Santo, desperta em nós sensibilidade espiritual para viver este dia de forma consciente da tua presença. Não queremos atravessar as horas apenas cumprindo tarefas, reagindo a demandas e sobrevivendo à agenda. Queremos perceber os teus movimentos, ouvir teus alertas, notar teus cuidados e responder com prontidão àquilo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. Abre os nossos olhos para as necessidades ao redor. Dá-nos compaixão para servir, coragem para ajudar e humildade para ser instrumento de paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, a tua palavra declara que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Que isso não fique apenas no discurso, mas apareça na prática. Faz-nos portadores de consolo, equilíbrio, verdade e graça. Que a nossa vida fale de ti antes mesmo que os nossos lábios precisem explicar alguma coisa. Senhor, ao chegarmos a este ponto da oração, nós reafirmamos diante de ti que não enfrentaremos este dia sozinhos,
vazios ou desamparados. A tua presença já está conosco, a tua mão já está sobre nós e a tua palavra já foi liberada sobre o nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, nós encontramos a verdade que sustentará cada passo de hoje. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando a fraqueza tentar nos visitar, serás tu a nossa força. Quando a dúvida tentar crescer, serás tu a nossa convicção. Quando o peso apertar, serás tu o nosso sustento. Quando surgirem batalhas inesperadas, serás tu o nosso refúgio. Nós seguimos nesta oração com o coração rendido, a fé despertada e a esperança renovada, crendo que o Senhor já começou a alinhar, proteger, restaurar, abrir caminhos e fortalecer áreas que ainda nem conseguimos enxergar por completo. E por isso permanecemos diante de Ti, porque sabemos que a Tua obra continuará. Senhor, nós prosseguimos diante da Tua presença e Te pedimos algo precioso para este novo trecho da oração. Ensina-nos a permanecer firmes quando o coração for tentado a se distrair daquilo que realmente importa. Há dias em que o maior combate não acontece em grandes crises, mas na sutileza das distrações, nas pequenas concessões, no enfraquecimento da vigilância e no desgaste silencioso da alma. Por isso, fortalece em nós a constância espiritual. Não permitas que a correria esvazie a comunhão, que a rotina apague a sensibilidade e que os ruídos ao redor se tornem mais altos do que a tua voz. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, a tua palavra nos ensina a pensar nas coisas lá do alto. Nós acolhemos essa direção e pedimos que o nosso coração permaneça preso ao eterno, mesmo enquanto os nossos pés lidam com as demandas da terra. Dá-nos foco santo, atenção espiritual e um interior preservado, para que não apenas comecemos bem, mas permaneçamos alinhados ao longo de todo o dia. Pai, sustenta-nos nas áreas em que existe luta entre o que sabemos e o que sentimos. Muitas vezes, a tua verdade já alcançou o nosso entendimento, mas as emoções ainda tentam resistir, oscilar ou fraquejar. Sabemos que o Senhor é fiel, mas às vezes o medo tenta gritar. Sabemos que a tua mão continua agindo, mas por vezes a alma se vê cansada de esperar. Nesta hora, nós te pedimos harmonia entre fé e interior, que o nosso coração aprenda a se submeter à verdade da tua palavra. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, encontramos a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E logo vem a resposta: espera em Deus. Nós fazemos essa escolha nesta manhã. Quando as emoções perderem o eixo, realinha-nos. Quando o ânimo vacilar, sustenta-nos. Quando o peito apertar sem explicação, faz a tua paz governar por dentro. Não permitas que sentimentos passageiros se tornem direção permanente em nossa vida. Deus Santo, fortalece-nos contra a comparação, porque ela rouba a paz, confunde a identidade e enfraquece a gratidão. Vivemos cercados por imagens, histórias e aparências que tentam nos empurrar para a sensação de atraso, insuficiência ou fracasso. Mas nesta manhã nós rejeitamos toda a armadilha que nos faça medir a nossa caminhada com base na trajetória de outras pessoas. O Senhor trata cada história com sabedoria perfeita, tempo exato e propósito singular. Em Salmos, capítulo 139, versículo 14, a tua palavra nos lembra que fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. Nós recebemos essa verdade e renunciamos à necessidade de copiar, disputar ou provar valor. Livra-nos de olhar para a vida alheia com inveja, tristeza ou senso de inferioridade. Ensina-nos a florescer onde o Senhor nos plantou, a amadurecer no tempo certo e a honrar o processo que o céu está construindo em nós. Que a nossa paz não seja sequestrada por comparações injustas. Senhor, dá-nos contentamento santo sem acomodação, paz sem passividade e confiança sem negligência. Queremos aprender a viver com o coração satisfeito em Ti, mesmo enquanto seguimos trabalhando, crescendo e avançando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13,
O apóstolo Paulo fala sobre ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E então declara que tudo pode naquele que o fortalece. Nós tomamos essa revelação para nós. Que a nossa força não seja usada para correr atrás de vaidade, mas para viver com dignidade, fidelidade e equilíbrio. Livra-nos da insatisfação crônica, da murmuração constante e da sensação de que nada nunca basta. Ensina-nos a reconhecer o teu cuidado já presente em nossa vida, sem deixar de crer no que o Senhor ainda fará. Que saibamos agradecer pelo pão de hoje, administrar com sabedoria o que temos agora e continuar caminhando com esperança firme para o que virá. Pai amado, guarda-nos de toda palavra maldita, negativa ou destrutiva lançada contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa mente e o nosso futuro. Existem palavras que tentam ferir, limitar, envenenar ambientes e enfraquecer a coragem. Há sentenças que foram ouvidas na infância, em tempos de dor, em momentos de rejeição ou em dias de fragilidade, e algumas delas ainda tentam ecoar no interior. Mas, nesta manhã, nós declaramos que a última palavra sobre nós pertence ao Senhor. Em Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito: que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós recebemos essa promessa e quebramos a força de toda palavra de fracasso, rejeição, ruína, miséria, incapacidade e condenação. Cobre-nos com tua verdade. Dá-nos ouvidos treinados para discernir e coração curado para não carregar vozes antigas como se fossem destino. Deus de luz, visita as áreas da nossa vida onde ainda existe confusão. Às vezes não é rebeldia, não é falta de oração, não é ausência de desejo sincero, é simplesmente névoa no pensamento, incerteza diante de caminhos, dificuldade para perceber o próximo passo. Por isso, nós te pedimos clareza. Em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão pediu um coração compreensivo para governar. Nós também te pedimos entendimento para viver. Ilumina decisões, organiza prioridades, mostra o que precisa ser encerrado, o que precisa ser retomado e o que precisa ser tratado com mais maturidade. Não nos deixes perdidos em círculos mentais, nem presos em dúvidas intermináveis. Abre diante de nós o caminho da sabedoria prática, que a tua luz entre onde a mente ficou embaralhada, onde os sentimentos se confundiram e onde o excesso de opções começou a roubar a paz. Dá-nos direção limpa, objetiva e segura. Senhor, ensina-nos a suportar a pressão sem perder a essência. Muitas vezes o ambiente aperta, as cobranças aumentam, os prazos se acumulam, as pessoas exigem demais e o coração é tentado a endurecer apenas para sobreviver. Mas nós não queremos vencer o dia e perder a alma no processo. Guarda em nós a mansidão, a verdade, a integridade e o temor. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, a tua palavra nos ensina a não sermos vencidos pelo mal, mas a vencer o mal com o bem. Nós pedimos essa força moral, emocional e espiritual, que as pressões externas não deformem o nosso caráter, que os conflitos não produzam cinismo, que a sobrecarga não mate a ternura, que as exigências não roubem a compaixão. Sustenta em nós aquilo que é santo, mesmo nos ambientes difíceis. Faz-nos fortes por dentro sem nos tornar frios, firmes sem nos tornar duros, prudentes sem nos tornar fechados. Pai, visita os lugares internos onde ainda existe culpa mal resolvida, vergonha escondida ou peso por erros antigos. Há pessoas que seguem andando, trabalhando, sorrindo e tentando prosseguir, mas por dentro ainda carregam acusações silenciosas que enfraquecem a coragem e sufocam a liberdade espiritual. Nesta manhã nós colocamos essas áreas diante de Ti. Em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, a Tua palavra afirma que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos perdão e purificação. Livra-nos de viver presos,
ao que a tua misericórdia já decidiu tratar. Desfaz a vergonha que paralisa, cala-te a acusação que oprime e restaura a alegria da reconciliação contigo. Que haja em nós arrependimento sincero, mas não escravidão à culpa. Onde o Senhor já estendeu graça, não permitas que permaneçamos vivendo como condenados. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado, hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.